Muito bem. Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. E se você ainda não é inscrito, por favor, vai lá e se inscreva e aperte o sininho para que quando os vídeos novos forem postados, você seja notificado, ok? E deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante para o nosso tempo, que é o tempo do fim. Amém? Eu preciso da sua inscrição, mas também preciso da sua oração. Ore para que este canal se expanda e se torne realmente uma agência ganhadora de alma para o reino do céu. E ore por esse pobre mortal aqui que também necessita da tua oração, ok? Muito bem, Rumores do Oriente é o nome deste canal. E como sempre, aqui está a cadeira do nosso amigo Consolador, o Espírito Santo, que nós, pela fé, nós cremos que ele aqui está, ok? Porque nós já pedimos, e se nós pedimos, ele virá, né, Espírito Santo? Obrigado pela tua presença aqui, estamos felizes porque estás conosco. O Senhor é um Deus maravilhoso, é o Emmanuel, o Deus conosco, né? Que a tua graça nos alcance cada seguidor desse canal, cada inscrito e todos aqueles que vão entrar em contato com esta mensagem, tá bom? Trabalhe em nosso coração, usa minha voz para falar ao coração dos nossos seguidores e inscritos, tá bom, Espírito Santo? Obrigado pela bênção da tua presença aqui. Estamos felizes, né? Porque o Senhor está aqui. Obrigado pelos anjos que vieram com o Senhor, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Muito bem, antes de começar a mensagem propriamente dita, quero fazer aqui 2 agradecimentos. 3, primeiramente a Deus, né? Primeiramente a Deus pelo Espírito Santo estar sempre conosco, né? Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. E agradecer também a minha netinha Radassa, que tem lutado conosco por esse canal, ela que traz a água para mim, ela que me ajuda quando eu preciso, tá bom? E que Deus abençoe ela, né? E a minha família, de modo geral, minha esposa, meus 2 filhos que apoiam nesse projeto, tá? E também agradecer a Ellen. Ellen, Deus te abençoe e continue te abençoando ricamente, tá? A Ellen é minha sobrinha. E minha sobrinha querida, né? Todas são queridas. Mas a Ellen está ali meio que ombro a ombro comigo também nesse canal. Ela divulga, ela pede para as pessoas se inscreverem, ela compartilha e assim ela está ajudando este canal e ajudando o Evangelho. Obrigado, Ellen. Obrigado, Radassa. Obrigado, minha família. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então vamos. Já pegou a sua Bíblia? Não pegou a sua Bíblia ainda? Vai lá, meu querido, vai lá, minha querida, pega lá a sua Bíblia, traga o copo com água, traga o copo com suco, senta aí no sofá, relaxa, né, Espírito Santo? Porque a mensagem de hoje é espetacular. Direto do trono de Deus, né, Espírito Santo? Para o seu e para o meu coração, tá bom? Muito bem. A divindade no plano da salvação é o tema desta mensagem, ok? A divindade no plano da salvação. E desde já, sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 8 ao 10. E então a proposta desta mensagem de hoje é nos fazer entender qual é a dinâmica da divindade no plano da redenção, no plano da salvação, como queira. Quando eu falo divindade, eu estou falando da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, Espírito Santo? E aí nós vamos ver como é que trabalha, como é que essa dinâmica de trabalho entre eles em favor da salvação da raça humana, tá bom? Só para nós entendermos a proposta do vídeo de hoje.
entendemos a dinâmica de trabalho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro do plano que eles mesmos estabeleceram antes da fundação do mundo para a salvação do ser humano. Não é assim, Espírito Santo? Criação, manutenção e salvação do ser humano. Então, já está com sua Bíblia aberta aí? Efésios 2, do 8 ao 10. Muito bem, então vamos lá. Então nós lemos assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Muito bem, então nós vemos aqui a princípio, está falando de quem? De Deus o Pai, tá? Diz que pela graça somos salvos. Quem que é a graça? Jesus Cristo. A graça de Deus enviando Jesus Cristo para nos salvar. Pela graça sois salvos, Jesus Cristo é a nossa salvação, mediante a fé. Precisamos crer em Jesus Cristo, crer que Ele é suficiente para nos salvar, tá bom? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quem nos deu o dom da fé? Deus, o Pai, tá? Não de obras, para que ninguém se glorie, para nós não nos gloriarmos, que não. Provém de Deus a fé, a graça salvadora que é Jesus Cristo. Provém de Deus, o Pai. Não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, de Deus, criados em quem? Jesus Cristo. Certo? Tanto como criação, como a adoção, para as boas obras que Deus de antemão preparou que andássemos nela. Então, o papel de Deus, o Pai, é que nos deu o dom, nos deu a graça, a salvação em Jesus Cristo, nos dá a fé para crermos em Jesus Cristo. E Ele nos recebe como Filho, Deus o Pai, por causa dos méritos de Jesus Cristo, por causa do que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Tá bom? Então, o papel de Deus o Pai é nos receber como seus filhos pela ação de Jesus Cristo. Tá bom? E o próximo verso está em São João, muito conhecido, 14, versículo 6. Isso aqui está mais na cara do que barba, né? Todos nós conhecemos este verso de cor e salteado. Mas vamos ler, porque precisa estar confirmado nas Escrituras. 14, versículo 6. E nós lemos assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra de Jesus Cristo, aquilo que a gente já disse. Então, quem nos leva a Jesus Cristo, a Deus o Pai, é quem? Jesus Cristo. Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém neste mundo, neste planeta, vai ao Pai se não for através dele, Jesus Cristo. Então, Ele é o nosso representante, Ele é o nosso advogado e intercessor diante do Pai. Então, é Ele que nos apresenta diante do Pai através dos méritos dele lá na cruz, do sacrifício dele lá na cruz. E o Pai nos aceita, como eu já disse, por causa do sacrifício de Cristo. E Ele nos apresenta: Pai, meu sangue, por Ele eu derramei, deixa o pecador viver. E o Pai olha para ele e olha para o pecador e diz: tá bom, filho, pelo que você fez por ele, eu o aceito como santo e justificado. E nós somos aceitos como se nunca tivéssemos cometido pecado algum. Por causa de Jesus Cristo, não porque nós somos irmãozinhos, não. Então, a justiça de Cristo é imputada a nós, quando nós aceitamos Ele pela fé, ok? Muito bem, agora vamos ver qual é o papel de quem? Do Espírito Santo, né? Espírito Santo que está aqui, né? São João 16, está aqui perto, né? Do 8 ao 14. 16, do 8 ao 14, diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque não creem em mim, Jesus dizendo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Obrigado, aqui minha princesa, minha netinha, que eu falei dela aqui agorinha, já trouxe água. Deus a abençoe. Obrigado. Tá? Essa aqui é minha princesa querida que me ajuda aqui, tá bom? Se inscreve aí no canal. Isso. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, porque tá muito bom. Amém. É isso aí, tá mesmo. Ela falou a verdade. Tchau. Tá bom? Obrigado, minha princesa. Deus a abençoe. Licença, obrigado. Então, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O último verso, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Muito bem. Então aqui agora, qual é o papel do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? E o pecado é o quê? Eu tenho um vídeo aí no canal já que fala sobre isso. Mas o pecado é o quê? Não crer em Jesus Cristo é pecado. Que nós fomos criados em Cristo Jesus para a salvação. E da justiça, porque Cristo foi para junto do Pai e ele disse, vocês não me verão mais. Porém, ele está lá fazendo o quê? Intercedendo, fazendo justiça por mim e por você. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, o diabo, já está julgado. Foi julgado lá na cruz. Julgado, sentenciado e, porém, ainda não foi executado, mas será após o milênio, ok? E ele continua dizendo que quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, nos guiaria a toda verdade. Não é esse Espírito Santo? E o próprio Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade de Gênesis e Apocalipse. Toda ela, Antigo e Novo Testamento, é a verdade. E o Espírito Santo está aqui, né, Espírito Santo? Para nos guiar a toda a verdade, a Bíblia toda, aquilo que a Bíblia nos diz, tá? Porque não falará de si mesmo. Ele tem aqui com um propósito, cumprindo uma ordem, uma missão, nos ensinar o caminho através das Escrituras Sagradas. Ele não fala nada dele mesmo, a não ser aquilo que está dentro da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo disse, ainda que desça um anjo do céu pregando o evangelho que está fora disso aqui, seja anátema, é maldito, é maldição. E o Espírito Santo vem para nos guiar toda a verdade, falar o que está aqui, tá bom? Que mais? E ele vai anunciar as coisas que hão de vir, né? E ele vai glorificar a Cristo, porque há de receber do que é de Cristo e vai anunciar para nós, tá? Por isso, vai anunciar para nós tudo que ele receber de Cristo aqui, através da Bíblia Sagrada. Tem um vídeo aí no canal que fala sobre o grande conflito cósmico e jurídico. E lá eu não falei da pessoa bendita do Espírito Santo. Então lá tem toda a questão do juiz, do advogado, do promotor, da testemunha, dos réus. Porém faltou uma... Dá licença. Uma figura ali. E eu vou falar hoje. Para nós entendermos melhor isso aqui. Deus nos deu o dom da fé para crermos em Jesus Cristo. E Ele nos recebe por causa de Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que nos apresenta até Deus. Jesus Cristo é o nosso representante, é o nosso intercessor. Não tem outro. Não tem outro intercessor a não ser Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem João, não tem Francisco, não tem ninguém. Só apenas e tão somente, não é Espírito Santo, Jesus Cristo, ok? E então o papel do Espírito Santo é como se fosse o papel, me perdoe Espírito Santo se eu estiver falando errado, mas dentro do conflito cósmico e jurídico, o papel do Espírito Santo é como se ele fosse o
oficial de justiça, para nós entendermos aqui no nosso contexto, o mundo aqui da região que nós moramos, como se ele fosse o oficial de justiça. Não é assim, Espírito Santo? Então o Senhor vem para o quê? Nos convencer de que somos pecadores e que há um conflito eminente e que há um juízo eminente, um tribunal julgando, e nós precisamos, em algum momento, nos apresentar diante deste tribunal, não é assim? E o processo está todo aqui. Não é assim, Espírito Santo? Aqui, ó. O processo está todo aqui. E o Espírito Santo, então, nós precisamos ler todo esse processo e ver a nossa condição, Espírito Santo, é isso? Diante desse julgamento. E o Espírito Santo diz assim, então, para nós, diante desse processo, vocês veem que vocês são pecadores, vocês são réus. Então, vocês precisam de quê? Apresentar diante do tribunal, que é diante de Deus o Pai, que é o presidente. Precisam de um advogado. Aí ele mesmo anuncia para nós, né, Espírito Santo, que o nosso advogado é quem? Jesus Cristo. E o dia se chama hoje, não é assim? Quando o céu de justiça vem até a casa do fulano, ele já vem com a data marcada. E o Espírito Santo diz que hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não é assim, Espírito Santo? Então o trabalho do Espírito Santo é como se ele fosse o oficial de justiça que nos traz o processo. E ao nós lermos o processo, realmente estamos em maus lençóis, né? E aí o Senhor vai mostrar para nós que nós precisamos de quê? De um advogado. E o advogado já está lá, esperando. É o nosso representante, que é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo nos apresenta diante do Pai, apresenta a nossa causa, como eu já disse, e o Pai nos absolve por causa de Jesus Cristo. Mas quem nos faz entender isso é quem? O Espírito Santo, que nos leva até Jesus Cristo, ok? Último verso, São João 16, 23 e 24. E nós lemos assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Jesus Cristo falando. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então nós podemos pedir qualquer coisa ao Pai, de acordo com a vontade dEle, em nome de quem? De Jesus Cristo, que Ele nos concede. É a palavra de Jesus Cristo. Pedireis o que quiserdes. E uma das coisas que mais nós precisamos pedir é quem? O Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo, e nos guiando a toda a verdade, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, levando-nos até o nosso advogado Jesus Cristo, que nos apresentará ao Pai, e a nossa causa estará ganha. Amém? Então, a divindade no plano da salvação, o Pai nos aceita por causa de Cristo. Cristo intercede por nós, e quem faz nos entender isso é o Espírito Santo, que nos mostra a necessidade que nós temos desse advogado, desse Salvador, porque ele traz para nós todo o processo, e nós, ao lermos esse processo e compararmos com a nossa vida, vamos ver que estamos em maus lençóis, né, Espírito Santo? E aí precisamos do advogado, que é Jesus Cristo, que ele mesmo, o Espírito Santo, nos apresenta. Tá bom? Então, é esse o plano da salvação. A dinâmica da divindade no plano da salvação. Cada um na sua esfera de trabalho em prol da salvação do ser humano. Não que um seja mais que o outro. Não, é só uma questão de hierarquia para os seres humanos entender com mais facilidade o trabalho de cada um. Mas o Deus Pai é todo-poderoso, o Deus Filho é todo-poderoso e o Deus Espírito Santo também. Os três são onipotente, onisciente e presciente, e conhecem todas as coisas antes que elas aconteçam. Não é assim, Espírito Santo? É só uma questão de trabalho, de organização de trabalho, para que nós possamos entender, e eles trabalham nessa função na dinâmica da salvação do ser humano, tá bom? Cada um tem a sua esfera de trabalho dentro deste plano que foi maravilhosamente elaborado em favor do ser humano antes da fundação do mundo, tá bom? E se você ainda não fez a sua decisão, né, passa para o Espírito Santo se convencer e trabalhar no seu coração, e você decida aceitar Cristo como seu Salvador, e Ele será o seu advogado, e Ele apresentará a sua causa diante do Pai, que preside essa questão dessa dinâmica do plano da salvação, e Ele te aceitará como seu filho por causa de Jesus Cristo. Mas quem fez isso na sua vida, quem vai limpar você das impurezas, é o Espírito Santo. Assim, Espírito Santo, muito bem, Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, continua trabalhando no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém.